Que alegria receber gente de casa, gente de família, não é? Um ilustre convidado nesta mesa conosco. Sua bênção, Dom Orlando, o senhor está bem? Graças a Deus, saudação a todos, uma feliz campanha da fraternidade, feliz quaresma. Eu pensei que agora já era do almoço, mas aqui ainda é o café. É o café da manhã. Mas é uma boa penitência, viu? Os portugueses chamam o café da manhã de pequeno almoço. Pequeno almoço. Tá bom, muito obrigado pelo convite. E hoje vamos falar, não é, sobre a questão da quaresma, esse tempo tão propício de conversão do nosso coração. Como fazer um bom tempo quaresmal? Irmãos e irmãs, a quaresma ela tem essa finalidade, a gente crescer no conhecimento e no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é tudo consequência. Aliás, era a oração de ontem, não é? Mas isso sempre volta. Crescermos no conhecimento. Esse conhecimento não é intelectual, não é ler livros somente. É um conhecimento afetivo. É esse relacionamento com Jesus Cristo e também, é claro, uma resposta a esse amor de Jesus Cristo, demonstrado em forma máxima, em forma exagerada, em toda a espiritualidade da quaresma, que culmina na cruz e na ressurreição, e a gente responde então com a campanha da fraternidade, que é o amor ao próximo. Às vezes o amor ao próximo pode ser a nossa cruz, mas também a nossa ressurreição. Então faz parte da quaresma, nesse conhecimento de Jesus Cristo, a gente também entrar num conhecimento maior da beleza da fraternidade. E precisamos até assumir a fraternidade como uma forma penitencial. É uma espiritualidade, vamos dizer assim, uma penitência moderna. Porque não é fácil a gente dialogar, não é fácil ser fraterno, conviver com pessoas difíceis, que pensam diferente de nós. E aqui eu queria lembrar uma coisa, dentro desse contexto da campanha da fraternidade, São João Vianney diz assim, que muitos de nós somos como uma criança que a mãe leva no colo. Mas essa criança começa a bater no rosto da mãe, isso para nós é um pouco conhecido por aí, e a cravar as unhas no rosto da mãe. É isso que muita gente está fazendo agora com a mãe igreja. Vamos parar de bater no rosto de nossa mãe. A mãe igreja que nos trouxe Jesus. E se temos defeitos, a gente perdoa e ajuda a mãe a melhorar. Mas não bater, não arranhar o rosto de nossa mãe. E aí é que eu digo que essa penitência da fraternidade, que é o perdão, que é a reconciliação, porque eu ouvi dizer que só lá em Londrina encheram a cidade lá de outdoors muito agressivos. Que pena, na diocese onde eu morei, ter esse espírito antifraternal e antiquaresmal. Vamos então entrar na beleza, na penitência da campanha da fraternidade. Nada melhor do que os irmãos estarem juntos. É como a barba, é o óleo que desce a barba de Arão e vai até os seus pés. Dom Orlando, a tradição da igreja nos ensina que na origem, na fonte da espiritualidade quaresmal, estão vários valores. A campanha da fraternidade sempre apresenta anualmente um valor importante, mas há também a oração, a penitência e a caridade, a prática da caridade, como valores fundamentais para essa espiritualidade quaresmal. Essas três atitudes são fundamentais porque é o próprio Evangelho, né? E, por exemplo, é a oração. Por isso, na quaresma, Jesus está no deserto, com o Espírito Santo, ou está na montanha, ou está rezando na gruta de madrugada. Para a gente também, na quaresma, fazermos um pequeno plano de oração. Se a gente não faz um pequeno plano de oração quaresmal, a gente não vai crescer muito na oração, porque rezar também é um ato penitencial. A gente tem que saber parar, a gente tem que estar consigo mesmo, a gente vai ter que gastar um pouco de tempo, fazer sala com aquele que nos ama, mas a oração é uma grande iluminação. A oração é uma grande conselheira. O seu fundador e todos os fundadores de congregações encontraram os carismas e a ideia de iniciar uma vida consagrada
e religiosa na oração. Olha, a oração ela nos traz 1000 soluções. Então, realmente, a quaresma deve sobressair pela oração. E nós, nesse tempo, não esquecermos da oração pelos que sofrem da Covid, dos pecadores, e o primeiro somos nós, como diz o apóstolo Paulo, mas não esquecermos de uma grande multidão de pessoas que não participam da igreja, mas estão procurando o Senhor. Isso é muito importante. Pessoas de boa vontade que nós chamamos, não é? E no mundo inteiro, uma grande multidão procurando Jesus Cristo. E o nosso jeito, então, de rezar, o nosso jeito de fazer essa caridade, não é? E o nosso jeito também da esmola, que é grande partilha. Então, partilhar também os sentimentos, partilhar a vida, partilhar bens. E agora, com a pandemia, né, Padre, essa arrecadação de alimentos que está caindo, olha que penitência atual, bonita, necessária, porque milhões de brasileiros estão abaixo do nível da pobreza e vivendo na miséria. Olha que penitência bonita essa da partilha dos bens, que nós trazemos o nome de esmola para nossos tempos. São Tiago já ensina, Dom Orlando, que a fé sem obras é uma fé inútil, uma fé que não tem valor. E a quaresma nos coloca diante desse desafio de partilhar a vida, partilhar também os bens. A quaresma, Dom Orlando, coloca a ênfase na vida pública de Jesus, na sua missão, na sua morte. E nessa época da idade de Jesus, São José já não está tão presente. As Escrituras não falam da presença de José na vida pública de Jesus. Mas será que ainda assim é possível incluir na espiritualidade quaresmal algum sentimento, algum valor de São José? Muitos, Padre, porque São José teve suas cruzes. São José, diz o Papa na carta, teve suas angústias. São José teve, então, muitas provações. Primeira provação, quem é o pai desta criança? Olha que angústia para São José aparecer a sua noiva grávida e ele ter consciência que essa paternidade não é dele. Uma grande cruz que só Deus mesmo veio resolver. Segundo, São José, sem saber a língua, sem ter endereço, sem ter amizades, ir para o Egito e cuidando de tudo, do sustento de Jesus e de Maria, num ambiente totalmente adverso, numa distância tão grande. Podemos imaginar, como diz o Papa, uma coragem criativa, mas uma grande cruz. E José que perde o filho e tem que procurá-lo. E aí eu queria convidar todo pai, toda mãe, que já perdeu o filho, às vezes no útero materno, por um aborto não provocado, que perdeu o filho, que morreu tão cedo, ou jovem, ou filhos que perdemos para a droga, para a mundanidade, de 1000 maneiras, busquemos esses caminhos de São José e Maria, de procurar o filho que se perdeu. Isso, mesmo se o filho está na cadeia, vamos visitar, vamos rezar, vamos então ao encontro dos que se perderam. Outra cruz grande na vida de São José, certamente foi saber que queriam matar o menino e ainda voltar para casa, e quando voltou, por ordem do anjo, ainda encontrou Arquelau lá, que era um perigo. Então, São José teve que viver escondido até que esses inimigos desaparecessem, para então eles irem morar em Nazaré. E teríamos outras cruzes de São José, certamente. E aqui eu queria colocar uma que geralmente a gente não fala. É conviver com uma mulher castamente. O dom da castidade de José. E aqui eu queria lembrar, Padre, fui professor de teologia moral, que existe uma castidade dos casais. Por exemplo, a gente respeitar o pensamento um do outro, a gente falar da nossa própria intimidade, da nossa própria sexualidade, isso é tão saudável. Mas principalmente a castidade conjugal é a fidelidade. Longe de nós o divórcio, longe de nós a separação, que às vezes é um remédio último, mas principalmente longe de nós o adultério. É viver a castidade conjugal. E muitas vezes a tentação é grande. Viver essa castidade, ela tem uma forma de cruz também, claro que depois nos traz muitas alegrias. Então São José tem
também a sua quaresma, vamos dizer assim, a sua cruz, as suas angústias. Mas o Papa diz assim na carta sobre São José, ele passou tudo isso com uma grande calma, com uma grande serenidade, porque ele se deixava guiar pelo Espírito Santo. E é tão bonito quando 10 papas se referiram a São José, e 3 deles dizem a mesma coisa, inclusive Paulo VI e Pio IX. São José, ele não perdeu a concupiscência, ele tinha tendência para o mal, ou ele tinha as tendências, como eles dizem, as tendências naturais para a sexualidade, para a corporeidade, e São José soube, então, viver o celibato, o primeiro celibatário, Maria, a primeira celibatária do Novo Testamento. Isso exigiu para São José uma total conversão dos seus projetos naturais, saudáveis, bonitos. Mas aí que a gente chega então à radiografia de São José, que é essa frase do Evangelho segundo nos diz São João Paulo II. José fez tudo o que o anjo lhe havia ordenado. Aqui está a fé, a obediência da fé. E então toda essa opção, e com calma, com serenidade, aceitando tantas cruzes, quaresma de São José. Sem dúvida que São José vai ser um grande companheiro nessa quaresma, e há uma expressão muito bonita, Dom Orlando, que em geral a liturgia da Igreja atribui à quaresma, classificando-a como tempo favorável. A quaresma não é um peso, apesar de ser penitência, de nos chamar à penitência, ela não é um peso, ela é um tempo favorável de aproximação da graça de Deus. Padre, muito bem. O tempo da quaresma não é tempo pesado, é tempo de profundidade, de profunda alegria de sermos amados desta maneira que a quaresma nos vai mostrando Jesus, através, então, da meditação dos santos evangelhos da paixão, santos e santas, inclusive Santo Afonso e tantos santos, fizeram maravilhas na vida a partir da meditação da paixão de Jesus. Quantas rainhas que transformaram seu palácio em hospitais, em albergues, por causa da paixão de Jesus. Quantos formaram, então, albergues e atendimentos para as pessoas, inclusive o santo que estamos celebrando, não é? São Clemente Hofbauer, não é? E tudo a partir da paixão de Jesus. Então não tem nada de tristeza. Tem exatamente a experiência do amor. E nesse sentido, eu queria lembrar algumas penitências muito modernas que nós podemos fazer. Uma delas agora na pandemia, usar a sua máscara, fazer o seu distanciamento. Olha que penitência. Principalmente jovens, outras pessoas. Essa é uma ótima e moderna penitência quaresmal, higienizar nossas mãos, seguir o que a ciência e a medicina nos diz. É um sentido bonito de fraternidade e de respeitar a vida dos outros. Outro, nossos trânsitos nos deixam muito nervosos. Cortesia no trânsito. Olha que gesto bonito. Olha que penitência moderna. Ou não ser dependente do celular, não é? Não sermos dependentes e não usarmos mais também esses meios tão bonitos para alastrarmos, então, tanto ódio, etc. São penitências modernas. E uma outra bela penitência moderna, certamente a gente também pensar um pouquinho naquele nosso ponto mais fraco e a gente ir trabalhando com os remédios do amor do Pai. Quaresma se fala muito nesses remédios do amor do Pai, nesse nosso ponto fraco, e a gente pode, então, se humanizar cada vez mais através da penitência. Então, a penitência não vai ser pesada. A penitência, ela vai ser um bálsamo. E aí, Padre, o diálogo, não é? Se nós tivéssemos essa visão penitencial do diálogo como remédio, como solução, até porque o nome de Jesus é diálogo, a palavra, e se a palavra fala. Então Jesus é diálogo que se encarnou, é palavra que se encarnou. E a gente dialogando então, até conosco mesmos, dialogando com Deus, como falamos na oração, e dialogando com pessoas difíceis. E eu conheço muito bem as comunidades religiosas, os nossos presbitérios. Se há lugar onde precisa diálogo, é nos presbitérios das dioceses, nas comunidades religiosas, masculinas e femininas. Gente,
é ação de graças, é bonita demais, é muita solução, é muito remédio. E se a gente tomasse essa penitência do diálogo, nós iríamos muito longe na convivência fraterna e dialogando também com as outras religiões. Que coisa extraordinária! Então a gente tem tanto para agradecer e estamos aí inventando tanta briga, porque muita gente não leu o texto, está pegando coisas que realmente o texto não diz, o texto não está dando chance para a ideologia de gênero, está dizendo assim, vamos respeitar a vida, não vamos ser violentos, não vamos matar essas pessoas. Então, isso, qualquer pessoa, qualquer criança entende isso, mas quem é ideológico, padre, não segue a verdade, segue os seus interesses, e o outro nunca vai ser um irmão. Na ideologia, o outro sempre é um inimigo, e o inimigo eu tenho que matar. Quando a gente coloca à frente o nosso ser tão humano, a gente esquece de Deus que deve estar realmente na nossa vida cada dia. Por isso os 10 mandamentos, por isso eu insisto tanto em falar sobre isso. Se a gente seguir mesmo os 10 mandamentos, eu acho que nós vamos fazer uma sociedade muito melhor, mais fraterna. Na palavra de ontem, na Santa Missa, falava sobre o dilúvio. Quantos são os dilúvios que nós também provocamos hoje? Não dilúvio. Minha filha, você lembrou muito bem. Então, a penitência boa é a gente plantar árvores, porque daí não vai haver tanto dilúvio, não. Penitência bonita esta aqui. Cuidarmos da natureza, porque ontem exatamente a aliança era com todo ser que respira. Então, aqui em Aparecida, em qualquer lugar, a gente cuidar mais do lixo reciclado, plantar árvores, cuidar da Mãe Terra, e é porque através dessas criaturas nós vamos ao Criador. Olha que penitência bonita, real, e vamos dizer assim, dentro daquele espírito que nós aprendemos da espiritualidade antiga, mas que é bem moderna, que diz assim, sabe o que é uma boa penitência? Agere contra, agir contra. Então, eu tenho ódio, eu vou agir contra. Eu tenho dificuldade com fulano, vou agir contra, eu vou me aproximar. Eu tenho preconceito, eu vou agir contra, vou ao encontro de quem eu instintivamente sinto antipatia. Olha que coisa bonita, agir contra. Toda a espiritualidade antiga fazia isso e é um santo remédio para a nossa quaresma. E claro, quando a gente lê aí, daria um outro assunto aqui de 2 horas. Ai, meu Deus! A gente pegar os prefácios da quaresma, que dizem assim, gente, a quaresma é para nós irmos buscando remédios para nossas feridas, renovarmos nossos sentimentos, a gente vencer desejos maus e criar pensamentos bons, positivos, e nós também trabalharmos as nossas afeições desordenadas e colocarmos a nossa afeição em Jesus Cristo, e aqui no caso, a nossa afeição na campanha da fraternidade. Coisas belíssimas, concretíssimas nessa espiritualidade, então, quaresmal. E como a quaresma, ela é a saída do Egito no caminho para a Terra Prometida, também Jesus na sua quaresma saiu do seu cotidiano e foi para a montanha. Depois ele desce da montanha e começa outra caminhada para Jerusalém. Então, é um grande convite para nós, de fazermos nós o nosso êxodo, de fazermos nós a nossa caminhada ao deserto e de fazermos nós a nossa caminhada ao encontro do outro. E claro, a nossa vida é uma travessia, é uma caminhada que terá um fim. E esse fim vai depender de como a gente foi vivendo a fraternidade. Santo Afonso dizia, olha, o caminho mais curto para o céu é encontrar o outro. Ai, que lindo. Dom Orlando, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos encerrando aqui o Família dos Devotos e pedimos que o Senhor abençoe, então, a todos que estão em casa nesse momento que acompanharam o nosso bate-papo. Senhor, nós te bendizemos e louvamos por teu Filho Jesus crucificado, como diz o apóstolo Paulo, e como é a grande missão dos redentoristas, ter o Redentor como grande presente da salvação. Concedei que nossa quaresma não seja uma experiência de culpas
mas de alegrias do perdão de nossos pecados, da alegria da fraternidade e da alegria da gente sempre dialogar. E assim começa a televisão. É um diálogo com o povo de Deus. Abençoai todos que aqui falam para serem instrumentos de consolação, de remédio, de saúde e, portanto, de fraternidade. E assim a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês.